Muito bem. E aí, Lília? Foi bacana o papo aí de coaching, né? Física quântica. Administração de pensamentos, porque nós é que escolhemos o que nós decidimos pensar e compartilhar com o mundo. É verdade. Né? É como eu digo assim, nada acontece por acaso, né? Porque as coisas, tudo ela vem do plantio. Plantou, vai recolher. Se não plantou, não vai colher. Então, isso começa no pensamento. Quer dizer, se tu tens pensamentos desagradáveis, pensamentos negativos, tu já nunca vai conseguir atingir teus objetivos. Tem que transmudar isso aí, tem uma transmutação. Estava me lembrando do livro aquele do O Ponto de Mutação, né? Que também trata muito dessas questões, né? Um livro interessante, um livro bem interessante que eu li e realmente vai nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, o negócio é pensar positivo, é colocar, mudar, transformar. Você transforma a sua vida como? Transformando em primeiro lugar aqui. A partir daqui você vai transformar a sua vida. E o coaching, é interessante, né? Tu dá o teu telefone, o teu contato, porque as pessoas têm me perguntado, vem cá, como é que fala com a Lília? Sim, é lilia.sabrina@hotmail.com e em breve o site estará no ar também, que é www.lccoach.com.br. Em breve estará no ar e vou divulgar para o telespectador também. Antônio Carlos Nazi, que prazer em tê-lo aqui novamente, né? Assunto não falta, né, Nazi? Não. E aí, o que está achando da crise econômica? No segundo semestre já estamos, né? Não, vez passada que eu estive aqui, eu comentei que eu achava que a crise era mais política do que econômica. Econômica, é lógico que existe a crise econômica, mas nós vamos viver um longo tempo. Né? A minha previsão é uns 10 anos, e eu acho que cada vez estou mais certo que vai acontecer por aí. Mas a crise política é uma crise momentânea, que está aqui presente e que eu acho que se nós não resolvermos essa, nós não vamos resolver. Então, hoje eu cada vez mais penso e tenho conversado com os empresários, clientes, que a crise econômica é uma consequência da crise política já. Né? Se agravando cada vez mais. Política institucional, né? Institucional. Não é? Nós cada vez chegamos à conclusão que nós precisamos mais de um líder, não precisamos mais de um presidente do país. Precisamos de exemplo, né? Exemplo. Essas explicações todas de Lava Jato, mensalão, nós estamos cansados disso, entendeu? As coisas estão acontecendo, tem que acontecer, etc. Tal, mas nós temos que criar um outro ambiente nacional. Nós estamos com um país absolutamente dividido, gravemente dividido. Não adianta o pessoal começar a querer, não, então qual é a modalidade de impeachment, de tira presidente, etc. Tal. A presidente perdeu absolutamente todas as condições de governar. Ela está refém de todos o esquema político do Congresso Nacional, do Judiciário, etc. Tal. Então, eu vejo a crise política agravando cada vez mais. Vamos chegando a agosto é meio complicado. Complicado. Aí tem dia 16, tem mobilização prevista. Agora, o mais interessante, vou te cortar, é o seguinte, ó. Na verdade, há 23 anos, vamos retroceder 23 anos, vamos chegar em 1992. O que aconteceu de importante no Brasil em 1992? A queda, o impeachment de um presidente da República. Hoje, 23 anos depois, o mesmo presidente da República, que foi defenestrado por ter, roubou muito pouco, na verdade, mas por ter se apropriado, por ter feito o que fez, foi apiado do governo. E agora também é flagrado fazendo a mesma coisa. Quer dizer, não tem como. Mas ele aprendeu bem, porque agora o valor é bem melhor. Saiu do Fiat Elba para o Lamborghini lá. Saiu do Fiat Elba para o Lamborghini. E outros mais, né? Quer dizer, e aí? Quer dizer, aí as pessoas perguntam assim, adianta então? Quer dizer, parece que não adianta, que não aprendemos a lição. Ele foi eleito, né? Como são eleitos vários políticos, assim, que não tem mais o que está fazendo ali. Então, eu acho que nós estamos com uma crise de liderança muito forte, liderança institucional, né, como uma figura da Presidente da República, com essa palhaçada que foi fazer Renault na Cidade do Porto. A Cidade do Porto, eu recomendo ir lá no Zé do Braga, um restaurante maravilhoso que tem, que era a base da Varig lá no Porto, que era o fim da linha do voo da Varig para Portugal. Então, vai lá para comer um bacalhau do Zé do Braga, mas não para dizer para nós que foram conversar sobre reajuste do judiciário. Por que ir tão longe, né? Para falar sobre isso. Então, isso é uma questão, acho que, importante a colocar. Agora, se a gente analisar o Brasil como país, né, você tem aí quase 50 milhões de hectares sem precisar desmatar mais nada, livre para plantar.
sendo o celeiro do mundo, já está aí exportando agora carne para os Estados Unidos e tal. Né? Você vê um país como o Brasil, com água, com terra, com mar, com potencial de crescimento e tal, falando em crise. Deixa os gregos falar em crise, mas nós não. Entendeu? O Rio Grande falar em crise, ó, o Rio Grande, que era o celeiro do Brasil, etc. Tal. Então, nós temos que mudar o processo. Esse processo político que está aí, basta, chega, deu, esgotou. Né? Não adianta agora, nós vamos lançar, o PMDB vai lançar o candidato próprio para 2018. É longe demais, nós temos que resolver o problema político agora, é esse ano. Um projeto de governabilidade. Porque o plano econômico, todo o projeto de superávit primário, de 66 bilhões, isso não vai servir para nada, absolutamente para nada. Se você tem aí quase 360 bilhões de juros, já disse isso aqui, que esse é o problema principal, tem que ser atacado, uma dívida interna absurda que está se multiplicando, não é os 66 bilhões ou 42 bilhões para menos, ou 66 bilhões no máximo vão chegar do superávit primário, que vai resolver o problema fiscal brasileiro, vai resolver o problema econômico brasileiro. Isso é um processo que você tem que programar o país para crescer já, começar a pensar já. Né? Então, tem que fazer a reforma fiscal? Tem que fazer, mas não fazer como fizeram agora no final de junho, que de uma hora para a outra, isso ninguém se deu conta quem presta serviço e emite nota de serviço e tal. Existia na lei, você PIS/COFINS, você pagava acima, descontado do prestador de serviço, acima de R$5.000. No dia 22, baixaram uma medida provisória, baixando para R$215. Aplicando, no meio do faturamento de junho, etc. Tal, quer dizer, se eu faturei para o meu cliente no início de junho, para vencer no final de junho, se ele pagou no dia 20, pagou antecipado, ele pagou dia 20, ele não descontou o PIS/COFINS. Se ele pagou dia 22 ou 23, ele já tinha que descontar o meu PIS/COFINS. Uma mordidinha de apenas R$4,65. Sabe? Molecagem, isso não é reforma fiscal, isso é molecagem fiscal. Entendeu? É fazer na calada da noite uma medida provisória, pegando o contribuinte de surpresa, né? Criando um tumulto fiscal. Então, eu acho que nós temos que repensar esse país já com uma equação política, chamar o seu Renan Calheiros, o seu presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, não é? Presidente, sente numa mesa, vamos achar uma solução para o país, e não para brincar de política, e politicagem barata, de quinta categoria, porque estão fazendo aí em discussão de reforma política. Isso é piada, de mau gosto. Não? Com certeza. Não? Então, eu vejo assim, eu lamento que nós estamos num país, e vale para o Estado também, onde se tem um potencial imenso, a gente vê, segunda-feira estava conversando com um cliente, ele disse, não, estou indo para a Rússia. Mas o que você vai fazer na Rússia? Não, é que meu filho vai casar na Crimeia. Mas ele vive na Crimeia? Sim, vive na Crimeia. Vai casar com uma russa brasileira, mas vive na Crimeia. Mas vivia na Crimeia com o Putin lá em cima e tal, mas o padrão de vida lá é muito melhor que aqui. Tem segurança. Tem segurança. Quer dizer, pô, tem que escutar isso, entendeu? Na Crimeia. É duro, na Crimeia, entendeu? Não é para os Estados Unidos, não é para a Europa, a Alemanha, não, ele vai para a Crimeia. Né? Morar na Crimeia porque é melhor, mais seguro, mais um padrão de vida melhor. Quer dizer, a saída para o Brasil... É triste, né? Para muitos que podem, né, é o aeroporto, né? Se mandar. Muita gente indo para Nova Zelândia, para... tem muitos jovens. Eu tenho amigos que moram na Nova Zelândia, na Austrália, etc. Tal, e nem penso, nós temos que ficar aqui, resistir e mudar esse país. Tem que mudar esse país. Exatamente. Nácio, um abraço, muito obrigado pelas tuas observações, né? Muito comentadas aqui, realmente de alguém que entende e tal, que trabalha com o meio empresarial e sabe onde é que a coisa aperta, né? E o governo, na verdade, o governo tem que ver o seu rumo. Nós estamos com um governo, como disse o Nazi, que não tem mais não tem mais princípio de governabilidade nenhum seguro e não tem a mínima autoridade. Um rápido intervalo e já voltamos.